Então vamos iniciando aqui a nossa aula. Eu já iniciei o Champ, já abri o ADSQL aqui naquele banco que a gente tinha criado na última aula. E agora a gente vai começar a ver mais algumas informações a respeito da estrutura aqui para tornar as nossas tabelas aí mais interessantes para a gente trabalhar. Um dos pontos cruciais aí quando a gente fala de banco de dados e quando a gente vai falar nessa área de armazenamento de dados aí, é alguns fatores que a gente tem como chamados de integridade dos dados. Que a integridade é a garantia que esses dados vão fazer sentido para mim quando eu for fazer a consulta neles, seja via uma aplicação ou seja via, no caso, a própria inserção direta. E a gente tem alguns recursos que podem ajudar a gente a garantir essa integridade aí dos nossos dados dentro do nosso aplicativo, dentro dos nossos bancos de dados. Primeira coisa é a seguinte: vocês observaram que aqui quando a gente foi criando os nossos IDs, a gente foi colocando eles aqui de maneira incremental. Isso quando a gente foi fazendo o insert. A gente inseriu o primeiro, informou que é o 1, inseriu o segundo, informou que é o 3, inseriu o terceiro, informou que é o 3. Lembra que esse ID aqui, ele tem por característica, como ele identifica unicamente a nossa tabela, ele não pode se repetir. Mas o que acontece? Se eu vier aqui, por exemplo, e tentar fazer a inserção de um novo cliente, posso vir aqui, ó, insert into cliente, e colocar lá o ID e o nome, por exemplo, nome, e inserir values. Aí eu vou colocar o ID, por exemplo, 1 e o nome teste. O que vai acontecer? Se eu rodar esse registro, ele vai aqui e vai conseguir inserir normalmente o meu cliente aqui, no caso, duplicando esse meu ID. Então, esse aqui é uma falha de integridade que a gente não pode permitir que o nosso banco tenha. A gente precisa garantir, nesse caso aqui, que o nosso ID é o único, e esse ID vai ser a utilização que a gente vai identificar. Não é possível que a gente tenha dois clientes com o ID 1. A gente não vai conseguir identificar qual deles que é, se for necessário fazer uma consulta. Então, para isso, a gente precisa, de alguma forma, fazer com que esse ID ele seja algo que seja exclusivo, que ele tenha essa garantia aí de integridade para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui primeiro, eu vou esvaziar a minha tabela, no caso aqui, para poder a gente trabalhar. Na verdade, eu vou criar uma outra tabela aqui que vai ser melhor. Então, eu vou vir aqui e vou começar de novo a fazer a criação da tabela, igual a gente viu lá na última aula. Create, table, cliente, eu vou chamar ela de cliente 2, por enquanto. Depois a gente pode até, na verdade, excluir. Eu vou vir aqui, drop, que é para excluir, table, cliente. Aí eu vou excluir essa minha cliente que já existe e vou fazer a criação do nome. Agora eu vou vir aqui e vou definir meu ID. Ele é inteiro, igual a gente viu lá já na última aula. Só porque para garantir que ele seja o elemento que identifica unicamente o registro na minha tabela, se vocês lembrarem lá, a gente comentou que cada uma das nossas linhas ela vai ter um campo que identifica unicamente para que ele seja de fácil acesso. E esse campo, ele tem por característica, como ele ser armazenado, ele ser um armazenamento que vai permitir que as consultas dentro dessa tabela baseadas nesse campo sejam extremamente velozes. E para a gente garantir que esse campo aqui ele seja um campo único, a gente pode vir aqui e pode fazer a definição desse campo como sendo uma chave primária, que é justamente aquele campo que identifica unicamente a tabela. Para a gente poder vir aqui e identificar que esse campo é a chave primária, eu tenho duas maneiras de fazer isso. A primeira delas é vir aqui na frente e colocando primary key. Eu estou vindo aqui e estou informando que esse campo vai ser a minha chave primária. A segunda delas é no final da definição, eu venho aqui e defino a minha constraint, primary key, e coloco o nome dos campos que eu quero que façam parte aqui dentro. Eu venho aqui e coloco o ID. Então, são duas formas da gente definir. Como no nosso caso aqui a gente tem apenas a definição sobre uma única célula, eu vou vir aqui, primary key. Então, eu defini aqui que esse ID ele é uma primary key. Quando esse ID ele é uma primary key, se vocês observarem aqui, quando eu fiz o último insert, eu inseri vários valores aqui que não tinham conteúdo. Por exemplo, eu vim aqui no meu insert, eu só passei valores para ID e para nome. Os outros valores que eles não têm conteúdo, eles pegam por padrão, igual vocês têm lá na linguagem Java e nas linguagens dinâmicas, o nulo.
Então, se aquele campo não tem conteúdo, ele vai poder ser nulo. No nosso caso, a nossa chave primária, ela não pode aceitar receber valores nulos, porque o ID vai ser obrigatório. Então, eu posso vir aqui e na definição do campo, além de definir que ele é um inteiro e definir que ele é a chave primária, posso vir aqui e falar que ele também não vai aceitar registros nulos. Vou vir aqui por not null, que ele vai falar o seguinte, ó, esse ID ele é um campo inteiro, ele não aceita que eu coloque valores nulos nesse ID, e ele também é a minha chave primária, ou seja, ele não pode ser repetido, e a indexação da minha tabela, a organização da minha tabela, quando ela for armazenada lá dentro do HD, ela vai ser baseada sempre nesse ID aqui, que vai ser a forma mais otimizada para que as consultas sejam realizadas lá dentro do banco. Então, depois que eu fiz aqui essa definição, aí eu vou fazer a definição dos outros campos. Por exemplo, nome. Nome, eu vou definir ele aqui igual a gente já tinha definido como varchar, pode ser de 200. E eu sei que o nome do meu cliente é obrigatório, porque eu vou precisar de cadastrar esse nome. Então, eu vou vir aqui e vou pôr ele not null também. Quando ele for obrigatório, eu vou vir aqui e vou colocar o not null. Depois a gente tem o endereço, varchar de 200. Not null, eu também preciso do endereço desse camarada. Vamos ver o que mais que tem. Telefone. Telefone eu vou pôr um varchar de 20 aqui, só que o telefone fixo pode ser opcional. Nem sempre a gente tem hoje em dia mais telefone fixo, nem todo mundo tem. Então esse aqui eu não vou colocar como not null, eu vou deixar que ele insira valores nulos lá dentro. Celular. O celular já é importante todo mundo ter, então vou pôr varchar de 20. Depois o e-mail. E-mail também. O e-mail também pode ser opcional. O celular eu vou pôr not null. O e-mail também pode ser opcional. E o CPF não pode. O CPF eu vou ser obrigatório aqui. Então, o que esse código aqui ele está falando? Eu vou excluir a tabela cliente que existe hoje e estou criando uma nova tabela com essa nova estrutura, adicionando mais algumas características. Por exemplo, garantindo que esse ID não seja nulo, que esse nome não seja nulo, que o ID seja minha chave primária, o telefone não seja nulo, o celular não seja nulo, o CPF também não pode ser nulo, não. Além disso, tem uma outra definição que eu posso vir aqui fazer no meu CPF, que é a seguinte definição. Vocês concordam comigo que nenhuma pessoa pode ter CPF repetido. Então, eu posso vir aqui, para garantir a integridade, eu posso vir aqui, além de tudo, e ainda informar para o meu banco de dados o seguinte. Essa tabela aqui, ela não vai ter nenhum campo repetido, essa coluna. Então, eu vou vir aqui e vou colocar unique. Quando eu coloco a palavra-chave unique na frente da definição do campo, eu estou vindo aqui e estou falando que esse campo de CPF aqui, ele não aceita valores repetidos. Então, a partir do momento que eu fizer a inserção de um determinado registro, eu não consigo inserir outro registro idêntico a ele. Então, vamos rodar esse aqui para a gente ver o que acontece. Ele vai excluir a minha tabela e vai criá-la novamente. Como eu separei aqui por ponto e vírgula, ele rodou primeiro esse comando e depois o segundo comando até aqui no ponto e vírgula. Se eu atualizar aqui agora, vocês vão ver que ele está lá, ó, o nosso cliente. Ele tem agora umas definições diferentes. Por exemplo, está aqui, ó, nessa coluna, permitir nulo, só o telefone e o e-mail que estão aparecendo. Vocês podem ver que o ID ele já apareceu uma chavinha amarela aqui antes. Essa chavinha amarela indica que ele é a chave primária. Então, aqui, onde ela está a chave primária, ela vai ficar com essa chavinha amarela aqui antes, indicando que esse campo aqui é o que identifica a minha tabela unicamente. Além disso, aqui embaixo no CPF, vocês podem ver que ficou uma chavinha vermelha. Essa chavinha vermelha define a característica do unique, ou seja, que a gente colocou aqui que esse campo do CPF não pode ser repetido. Agora, se eu vier aqui tentar fazer alguns inserts, vocês vão ver que vai ficar um pouco diferente. Primeiro, posso vir aqui, ó, insert into cliente. O ID. Aí eu vou passar só o nome de novo. Vou tentar rodar aquele insert novamente, aquele que só tem o ID e o nome. Quando eu rodar ele, olha aqui o que acontece. Ó. Ele está falando aqui e soltou alguns alertas aqui para mim. Então, na hora que eu tentei rodar ele aqui, você pode ver, ele inseriu os valores vazios. Ele inseriu aqueles valores lá do telefone, endereço, celular e CPF com os valores vazios, mas na verdade era para ele ter travado. Estranho. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci de colocar aqui. Não.
Ele inseriu os valores aqui com vazio, mas na verdade era para ele ter sido travado, mas sem problema. Se ele inseriu vazio, tá ok. Se eu vier agora e tentar aqui inserir de novo, por exemplo, colocando os outros campos lá, nome, endereço, celular, e-mail e CPF, vou pôr os campos obrigatórios. Então, nome, vamos pôr fulano, endereço, rua teste, celular 2345678, CPF, bom, assim. Quando eu tentar rodar aqui agora, aí ele vai falar um erro. Por quê? Porque aquela chave primária já existe, aquele 1. Então eu tenho de vir aqui e trocar aquela chave primária para ser um 2. Que aí eu vou conseguir fazer a inserção dela. Aí agora, se eu vier aqui, ele vai inserir aquele valor com a chave 2. E aqueles valores que eu falei que aceitam nulos estão aqui. Se eu vier aqui agora, trocar a chave primária para 3 e tentar inserir novamente, aí ele vai reclamar. Por quê? Porque aquela CPF já existe. Então ele não aceita que eu insira ele novamente. Eu preciso vir aqui e mudar para eu conseguir inserir ele por causa da característica do nulo. Ok? Além disso, um outro ponto que a gente consegue ainda melhorar nossa tabela. Quando eu vim aqui e criei, vocês podem ver que eu estou tendo de vir aqui e inserir esses números do ID automaticamente. Esses números eles podem ser gerados para a gente por padrão, porque eles têm essa característica, começam em 1, depois vai para o 2, vai para o 3 e assim por diante. Então a gente não precisa ficar fazendo essa geração automática, tem como a gente definir que o banco faça essa geração aí para a gente. Então aqui na frente, além de definir que ele é inteiro, not null, primary key, eu vou vir aqui e vou definir mais uma chave, que é uma palavra-chave, que é a auto increment. Quando eu defino aqui que ele é auto incremento, ou seja, ele está falando que aqui dentro dessa coluna, além dela ser chave primária, ela vai ser auto incremento, ou seja, ela vai começar sempre em 1, depois vai para 2, depois vai para 3 e assim por diante. A gente só consegue colocar colunas auto-incremento no MySQL dentro de chaves primárias, não tem como colocar se não for em outro. Vou dropar isso aqui e rodar novamente. Aí agora eu vou tentar fazer o meu insert novamente, só porque sem passar o ID. Into cliente, nome, vou pôr endereço, celular e CPF, que são os 4 obrigatórios. Valores, aí eu vou pôr nome teste, endereço rua teste, celular, tá? E CPF, qualquer um aqui também, só para rodar. Se eu vier aqui executar, ele vai inserir ali para mim aquele valor com a chave primária de 1. Eu vou vir aqui e vou trocar o último dígito do CPF só para tentar rodar novamente. Ele vai vir aqui agora e vai inserir o próximo como sendo 2. Se eu trocar o último dígito do CPF para não dar erro no Unique e rodar novamente, o próximo que vai ser inserido vai ser o 3 e assim por diante. Então, de acordo com os valores que vocês forem definindo aí do autoincremento, ele já vai processar automaticamente aí para vocês e já vai inserir esses valores aqui, começando sempre do 1 e ele vai autoincrementando até o final para a gente. Então, aqui a gente tem mais algumas definições. A chave primária, a gente tem a definição do not nulo, a gente tem a definição do unique, e aí a gente tem algumas características aí que são importantes dentro do nosso banco de dados. Até aqui, quanto a esses conceitos de not null, primary key, autoincremento e unique, ficou alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Tranquilo, isso aqui? Essa parte é bem sossegada também. Vou copiar esse código aqui só para poder deixar ali para depois postar lá no Classroom. Vocês terem essa instrução lá para vocês rodarem. Ok. Então, agora, depois que eu fiz isso daqui, eu vou vir aqui e do meu banco de dados, eu vou criar uma outra tabela para a gente poder trabalhar com os nossos produtos. Então, nós temos uma tabela de clientes. Agora, eu vou vir aqui e vou trabalhar com a tabela de produtos aqui. Depois a gente vai conseguir realizar a venda lá no meio. Então, vamos fazer a definição aí da nossa tabela de produtos. Vamos definir quais que são os campos que essa tabela de produtos vai ter.
Eu vou colocar o nome do produto e o preço desse produto e vou pôr a quantidade em estoque desses 3 valores aí que eu vou estar criando para a minha tabela. Obviamente, a gente vai ter o ID para ele também, então eu vou fazer a criação aqui da minha tabela de produto. Create Table Produto. Vou definir o ID, ele é inteiro, not null, auto-incremento, primary key e auto-incremento. Esse é o nosso ID, que vai ser como se fosse o código do produto. O nome do produto, ele vai ser um varchar de 100, not null. O preço eu vou classificar ele como sendo um decimal. O decimal eu vou vir aqui e vou pôr quantas casas ele vai ter. Eu quero que ele tenha 10 casas no total, sendo 2 após a vírgula. Esse é o padrão aqui para definição do decimal. Além disso, aqui no preço, a gente tem eu vou mostrar para vocês a adição de uma nova instrução, que é a instrução default. A instrução default, ela serve para colocar um valor quando esse valor ele foi inserido ou suprimido. Então, por exemplo, se eu estiver inserindo um preço e eu não informar de qual preço que ele vai inserir aquele valor default. Então, eu posso vir aqui e falar que o preço aqui pode ser como default 0. Ou seja, se eu não inserir, quando eu inserir um produto, se eu não inserir um preço, ele vai ficar como sendo default 0. Da mesma forma, eu posso vir aqui, eu vou colocar a quantidade em estoque, ele vai ser inteiro, not null, e default 0 também. Esse é o nosso produto. Quando eu criar aqui a tabela, vamos verificar ela, se eu atualizar. Então, agora eu tenho aqui a cliente, e eu tenho a produto, que tem nome, preço e quantidade em estoque. Aí a gente consegue vir aqui e fazer as inserções dos produtos normalmente. Vou vir aqui e vou inserir alguns produtos. Insert into produto. Aí eu vou colocar o nome, o preço e a quantidade em estoque. Valores que eu quero inserir. Eu vou pôr aqui, por exemplo, sei lá, alface. O preço dela, vamos pôr 2,50. Aqui no mesmo esquema da programação, né, o padrão formato é decimal dos Estados Unidos, então a gente usa o ponto. Eu tenho 5 em estoque. Depois eu vou inserir aqui também tomate. Vai ser R$5 o quilo. E eu tenho 10 em estoque. Vou pôr mais um aqui, repolho. Tá bom. Vou pôr R$3 o quilo. E eu tenho 5 em estoque também. Quando eu vier aqui e executar, lá na minha tabela de produto agora, eu tenho os meus 3 registros que foram inseridos ali dentro. E aí assim a gente podia fazer a inserção de quantos registros eu quisesse aqui, que era bem tranquilo essa parte do insert aqui, para a gente matar essas dúvidas. Essa questão aqui do default também, pessoal, tá tranquilo? Ficou alguma dúvida? Não? Todo mundo em silêncio quer dizer que sim? Tranquilo? Então, vou fazer o seguinte, eu vou passar aqui para vocês agora, para a gente poder testar essa questão aqui dos inserts, da parte da criação das tabelas, etc. Eu vou passar para vocês uma atividade. Ah, deixa eu só mostrar um outro negócio aqui antes, para caso vocês tenham algum problema também na hora de fazer a criação. Imagina o seguinte, antes da gente passar a atividade. Imagina que eu quero pegar esse aqui do cliente, pode ser do cliente, mas pode ser de qualquer outro. Imagina que eu quero pegar esse cliente aqui com o ID 2 e eu quero mudar o endereço dele. Na hora que eu inseri esse endereço errado. Como que eu posso vir e fazer isso aqui? É bem tranquilo. Eu vou vir aqui, ó, e vou fazer o seguinte. Para eu poder fazer a alteração de um valor, eu vou utilizar o comando update. Então, update, ele serve para eu poder verificar a alteração de um determinado valor. E outra coisa também, talvez no de vocês aí não seja tão simples para que vocês visualizem, lembre que vocês também têm o select, né? Então, o select asterisco from produto, vocês conseguem ver todas as informações lá sem a necessidade de ter uma plataforma.
Então, se vocês estiverem rodando em alguma plataforma que não funciona igual a minha, para vocês verem o conteúdo, vocês podem ver o select. Mas imaginem que eu quero alterar lá do cliente, eu quero alterar o cliente 1, o cliente 2, o endereço dele. Então, eu posso vir aqui, ó, update, cliente, eu vou colocar set e vou colocar quais os campos que eu quero que altere. No meu caso, eu quero que altere o campo endereço, igual, aí eu vou pôr, por exemplo, rua, sei lá, tá lá. E aí eu quero colocar um telefone para ele também. Vou vir aqui e vou colocar um telefone. E aí eu passo por isso para todos os campos que eu quero fazer esse update. Só porque se eu rodar esse update aqui, eu vou estar rodando, atualizando todos os campos da minha tabela. Eu preciso restringir para que ele atualize só os campos que eu quero. Então eu vou vir aqui e vou definir where, e eu vou falar, por exemplo, que eu quero somente atualizar no ID 2. Então, where id igual a 2. Quando eu rodar isso aqui, se eu vier depois e dar um select asterisco para um cliente, olha o que acontece. Aquele cliente modificou o endereço dele e modificou o seu telefone. Então, dessa forma, a gente consegue fazer o ajuste. O update é o comando que serve para a gente poder fazer a alteração de um dado depois que ele já está inserido. E por último, também, mas não menos importante, se eu quero eliminar um campo, eu posso vir aqui, ó, delete from cliente, e a mesma coisa, where id igual a 3. Então, se eu vier aqui e deletar com o id igual a 3, quando eu rodar lá, ó, ele vai vir aqui. Se eu rodar o select agora, ele vai trazer apenas aqueles dois clientes, porque o 3 foi excluído. Ok? Então, essa parte aqui, default, fazer o insert, fazer o update, fazer o delete, ficou alguma dúvida, pessoal? Vocês estão me ouvindo aí, né? Para garantir. Tranquilo? Então, vou fazer isso igual eu comentei. Eu vou subir a aula agora e vou passar para vocês uma atividade que eu quero para que a gente teste essa primeira parte inicial, de fazer inserção, etc. Tô postando, eu vou postar daqui uns 5 minutinhos lá no Google Classroom e no Virtual IF, tá? Eu vou colocar no Virtual IF e vocês entregam para mim pelo Google Classroom. Podemos combinar para vocês entregarem ela até a semana que vem, a próxima aula, pode ser? Tranquilo o tempo? Beleza, então. Então eu vou postar lá agora e daqui no máximo dentro de uns 20 minutos já está tudo lá para vocês. Se não tiver ficado nenhuma dúvida, eu vou interromper a gravação aqui agora, pessoal. Beleza. Então valeu, daqui a pouquinho está lá a atividade.